A inteligência artificial chegou para valer. Ela está super presente nas nossas vidas. Agora, o nosso trabalho vai ficar mais fácil. Vamos cometer menos erros e estar mais seguros. Que grande novidade, não é? Não. Novidade nenhuma. Volta a fita para os anos 80. O interesse pela inteligência artificial é bem antigo. Nos anos 80, acreditava-se que o avanço da informática seria capaz de automatizar o raciocínio, entre outras coisas. Uma das perguntas que movia os cientistas era como os programas computacionais podem ajudar os trabalhadores a tomarem decisões melhores. Os anos 80 foram anos de grandes movimentos intelectuais na área da segurança, principalmente depois do desastre de Three Mile Island, em 1979. Há um vídeo no nosso canal onde eu comento esse acidente. Alguns questionamentos levantados pelos cientistas eram: como é que sistemas complexos falham? Como é que funciona o esforço cognitivo dos operadores na hora de uma emergência? Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar no psicólogo David Woods. PhD em Psicologia Cognitiva, ele escreveu uma tese sobre percepção e atenção humana. Ele participou ativamente da criação da engenharia de sistemas cognitivos, um campo de estudos interdisciplinar onde engenheiros, psicólogos, designers, entre outras especialidades, eles se juntaram para estudar o comportamento humano em várias situações, principalmente nas salas de controle. David Woods trabalhou junto com Jens Rasmussen, Eric Honeygel, Donald Norman, entre outros, juntando muitas disciplinas como segurança do trabalho, complexidade, cognição, computação, visualização e colaboração. Nesse episódio, nós vamos comentar o capítulo 3 do livro Cognitive Systems Engineering, editado por Philip Smith e Robert Hoffman. David Woods conta nesse capítulo como foi difícil convencer os outros estudiosos a participarem dos estudos que eles estavam embarcando. Muitos não quiseram entrar no time, pois eles viam o erro humano como uma doença e a cura seria o cumprimento de regras. Como a gente vê até hoje nas organizações. O LinkedIn, por exemplo, está cheio de postagens desse tipo. O acidente aconteceu porque o operador tomou a decisão consciente de não seguir o procedimento. Uma coisa muito interessante que resume o conceito de pesquisa científica foi que eles não sabiam no que ia resultar aquela série de estudos e experimentos. Eles só sabiam que algo novo ia surgir dali. Mas não era fácil. Os problemas que eles tentavam resolver estavam muito além das disciplinas tradicionais da época. Eles sentiam que estavam desafiando o conhecimento convencional. Eles não tinham certeza de nada, mas continuaram estudando o comportamento humano. Uma das tarefas de Woods era estudar a carga cognitiva dos operadores de usinas nucleares no momento de uma emergência, para então desenhar sistemas computadorizados, painéis de controle, que iriam dar suporte às tomadas de decisão da equipe, sem sobrecarregá-los. Lembrem-se, estamos falando do início dos anos 80. Naquela época, os conceitos e as técnicas de fatores humanos estavam muito aquém das descobertas e das teorias da psicologia cognitiva. Como psicólogo cognitivo, David Woods facilmente reconhecia os fenômenos de percepção, atenção, diagnóstico, tomada de decisão. Ele tinha estudado tudo isso, mas de forma isolada.
Quando ele foi colocado numa sala de controle com um time de operadores reais, com a combinação farta de fatores, com a responsabilidade de auxiliar engenheiros a desenhar painéis de controles computadorizados, que fossem mais fáceis, mais seguros de operar. Gente, aquilo para ele foi totalmente novo. Tudo foi muito diferente dos laboratórios da faculdade. David Woods foi confrontado com um elemento que ele não estava acostumado: a complexidade. Muitos colegas dele, na época, acreditavam que, para compreender o comportamento humano, bastava contar acertos e erros a partir de um procedimento estabelecido. Mas quando ele observava, quando ele conversava com os operadores, ele aprendia que, ao lidar com situações complexas do trabalho, eles, os operadores, criavam segurança normalmente, a partir de metas conflitantes, de pressões, de dilemas. A segurança emergia devido à capacidade adaptativa desses operadores. Devido à capacidade do ser humano de se adaptar às surpresas, às situações imprevistas do trabalho, de utilizar a sua experiência e resolver os problemas que apareciam em sequência. Por isso que dizemos hoje que a segurança é uma capacidade emergente. É um fenômeno emergente. A segurança emerge do trabalho normal. Não é o profissional de segurança que vai lá e injeta segurança na atividade. Não. David Woods acrescenta que os planos, os procedimentos, as tecnologias, tipo softwares, aplicativos, todos eles têm limites. Esses limites são difíceis de serem identificados e, pior, esses limites eles se movem ao longo do tempo. Ele afirma que o que ele havia estudado sobre psicologia cognitiva não servia muito, pois na vida real não havia fenômenos isolados. Nas salas de controle aconteciam fenômenos interdependentes, ou seja, ele precisava estudar os relacionamentos entre as equipes. Olha só, se você chegou até aqui, eu sugiro que dê uma pausa, respire antes da gente continuar, que esse é um vídeo longo, mas nós já chegamos na metade. Vamos continuar? Nesse livro, Woods conta como foi trabalhar junto com Hohnagel. Em 1981, eles escreveram que a unidade de análise desses problemas deveria ser o Joint Cognitive System, algo como o sistema cognitivo acoplado. Ou seja, como o trabalho cognitivo envolve a interação do homem com a máquina, no momento em que há necessidade de se atingir objetivos múltiplos e conflitantes. Ele afirma que logo abandonaram a ideia de que as máquinas compensavam os limites humanos. Eles entenderam que tanto o homem quanto as máquinas têm recursos finitos, são limitados. Em vez disso, eles se concentraram no fato de que as pessoas são os agentes adaptativos, são os que aprendem, os que colaboram. Diferentemente das máquinas e dos computadores, as pessoas são os agentes criadores de ferramentas. Nos anos 80, houve uma explosão de softwares prometendo mecanizar a cognição. E eles estavam trabalhando na busca de um modelo de resposta a anomalias. Como reagir quando as coisas começam a dar errado? O modelo de resposta a anomalias que eles criaram a partir de observações foi uma forma de raciocínio abdutivo, que é uma ideia do filósofo Peirce. O que é isso? A abdução permite que mais de uma hipótese seja responsável pelo conjunto de descobertas. Então, na época, havia pessoas desenvolvendo software de inteligência artificial
para raciocinar abdutivamente. E eles se juntaram a esse time. Mas os experimentos não foram tão satisfatórios assim. Os computadores logo ficavam sobrecarregados com tantos dados chegando. Principalmente, os computadores tinham dificuldade de lidar com mudanças inesperadas. Outra questão no raciocínio abdutivo e na resposta a anomalias é: de onde vêm as hipóteses? Quando um problema começa a acontecer, hipóteses precisam ser geradas. Como gerá-las automaticamente no computador? Ora, os programas de inteligência artificial, eles faziam o seguinte: eles carregavam previamente um conjunto base de hipóteses e os computadores geravam compostos ou derivações a partir dessas hipóteses básicas. Mas na resposta à anomalia real, gerar hipótese é parte do trabalho cognitivo. Essa é uma demanda difícil para computadores. E o Woods, ele vai mais além no livro. Ele afirma categoricamente que nós, ainda hoje, não temos software que possa contribuir efetivamente para as partes mais difíceis da resposta às anomalias como parte de um sistema cognitivo acoplado. É decepcionante. Olha que esse capítulo foi escrito em 2017. Nos anos 80, o padrão era: a inteligência artificial será substituta de seres humanos não confiáveis. E os desenvolvedores tinham uma postura interessante. Eles escapavam de todas as responsabilidades. Sabe como é que eles faziam? Eles designavam uma pessoa para ficar lá, verificando se o software não fazia a tarefa corretamente, ou se entregasse resultados imprecisos. Então, se no final do trabalho ocorresse uma falha, o problema era do operador que não ficou verificando a máquina. Ora, os seres humanos poderiam exercer controle do trabalho cognitivo e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, tranquilo. Mas só que ela havia sido desenhada para ser um substituto do ser humano e não uma ferramenta. Ou seja, havia um conflito no coração dessa arquitetura. O efeito colateral desse conflito o Woods denominou de double bind, que aqui eu posso traduzir como duplo vínculo. Mas essa seria uma tradução muito acadêmica. No nosso dia a dia, talvez fosse mais interessante eu chamar de faca de dois gumes. Olha só o que ele observou na prática. As pessoas se adaptam ao duplo vínculo de duas formas. Ou os operadores desenvolvem um método alternativo que só eles sabem para cumprir o seu trabalho, vencendo a fragilidade da máquina ou do sistema, do software que ele opera, ou seja, um desvio. Ou, 2, ele só faz o mínimo necessário e, quando a máquina entra em conflito, o operador para. Diz que não é da responsabilidade dele e deixa o trabalho automaticamente ser interrompido. Alguma semelhança com seu local de trabalho? David Woods trabalhou ajudando engenheiros a desenhar painéis e alarmes, principalmente em salas de controle. Observando o trabalho dos operadores, ele percebeu como os alarmes sobrecarregavam e prejudicavam a cognição da equipe algumas vezes. E outras não, outras ajudavam a equipe. O interessante é que a solução padrão da engenharia era instalar alarmes em cada instrumento para atuar quando ultrapassasse os limites de controle. Só que isso gerava uma proliferação de alarmes desinformativos. A habilidade humana de processar o recebimento desses sinais rapidamente ficava sobrecarregada quando alguma coisa que nem era muito séria dava errado. Quando ele apontava isso para os engenheiros projetistas, eles afirmavam: os operadores devem prestar mais atenção aos alarmes. Alguma semelhança com o mantra mente na tarefa de hoje em dia? Vamos para as conclusões. Então, o que Woods, Hollnagel, Jens Rasmussen e outros estavam fazendo nos anos 80 era propor uma nova forma de engenharia de sistemas, ou uma engenharia
cognitiva e de sistemas, orientada para a compreensão de como os sistemas de trabalho humano, incluindo tecnologia, fatores organizacionais, adaptam-se continuamente para lidar com a complexidade e para tirar proveito de novos recursos. E eles fizeram isso observando e interagindo tanto nos projetos quanto nas salas de controle. Logo eles chegaram à conclusão: pedir para um único agente, ou humano ou máquina, gerar o maior conjunto possível de hipóteses por si só é demais. A equipe certa, com a interação certa, fará muito melhor. O segredo, eles descobriram, é a diversidade. Diferentes formações, diferentes departamentos, diferentes experiências. Muito bem. Esse vídeo descreveu o início da nova visão de segurança no mundo. Se você gostou, acompanhe a Segurança Diferente nas redes sociais. Olha só, David Woods vai vir ao Brasil esse ano. Nós vamos ajudar a divulgar esse evento em breve. Você gostaria de assistir a uma palestra dele? Eu vou estar na primeira fileira. Acompanhe a gente.